Em minhas caças, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro e último episódio do nosso Café com Saúde Mental. Essa primeira sequência de vídeos, onde estamos tratando de um tema muito recorrente e comum nos dias de hoje, que é depressão. Estamos trazendo o seguinte questionamento ao longo dessa sequência de vídeos: depressão é doença? E tem cura? Pois bem, hoje estou acompanhado de um macchiato pequeno, né? Que é esse café com uma leve espuminha de leite vaporizado, e esse tiramisu. Provando pela primeira vez. Razoável, eu diria. Acho que tem coisa melhor, mas é aquilo que precisa provar, né? Vamos lá, gente, sem demoras, sem delongas. Depressão é doença? Pois bem, desde quando eu comecei essa sequência com vocês, já começaram a pipocar nos meus directs e pessoas me chamando no privado para me atentar, para dizer para tomar cuidado. Tuca, cuidado com a abordagem que você dá. Claro que depressão é doença. A partir do momento que você fala que não é doença, cria-se uma despreocupação, assim, uma falta de cuidado das pessoas com esse mal que tem afetado tanta gente. Gente, eu já quero começar essa conversa afirmando para vocês, trazendo a tal resposta essa pergunta de milhões. Depressão é doença? A resposta é não. Não é doença. Tuca, baseado em que você fala isso? Você não acha que é uma irresponsabilidade da sua parte? Não, gente, pelo contrário. Não existe nenhum tipo de irresponsabilidade nisso, e eu vou trazer para vocês em que baseia-se essa minha resposta. Pois bem, então, se não é doença, que pode-se dizer que depressão seja? Depressão, gente, a gente pode primeiramente denominar como transtorno. Por quê? A partir do momento que a gente classifica como doença, doença foi um termo que a psiquiatria inventou e determinou para justificar o uso de medicamentosa psiquiátrica. Então, quando a gente fala que é doença, a gente está simplesmente... É um parâmetro que os médicos psiquiatras precisam para recorrer ao registro de doenças que existe mundialmente, a fim de trazer um medicamento para você que sofre desse transtorno. Quando a gente está com alguma dor na coluna, a gente vai lá, faz um raio-x e determina-se lá e aparece lá o resultado, uma possível hérnia de disco. Quando se está faz um exame de sangue e aparece lá alguma alteração no sangue, uma diabetes ou alguma falta de alguma coisa comprovadamente visível naquele exame. Mas quando se trata dos transtornos que a depressão causa, essa tristeza, essa vontade suicida, falta de sono, falta de apetite, etc. Vamos voltar um pouquinho na história. Sigmund Freud, por exemplo, ele era um médico neurologista, né? E ele percebeu que certos pacientes eles tinham uns sintomas neurológicos que não se explicavam por meio de nenhum comprometimento físico. Ou seja, biologicamente não conseguia provar que os sintomas que os seus pacientes estavam sentindo eram em decorrência de alguma alteração física. E foi então que deu-se início à psicanálise, né? E surge a psicanálise, que é a dinâmica do inconsciente, que a gente já vem comentando ao longo das outras sequências de vídeo. E aí trouxe todo esse conceito de que nós não somos apenas matéria, de que não somos apenas química, de que esses transtornos a quais somos submetidos não se dá por falta de algum neurônio ou falta de conexões. Não está comprovado aí.
Então, como medicar? Como a gente vai trazer medicamento? Como vão prescrever medicamentos para algo que não está fisicamente presente, que não está comprovadamente fisicamente, né? E ao longo desse tempo, de lá para cá, surgiram muitas vertentes psicoterapêuticas que tiveram ser um encontro de necessidade de muita gente, de maneira a amenizar muitas dores, mas foram tudo métodos limitados, que não compreendiam o ser humano como um todo, que não atendia o ser humano na sua essência. E ao longo desse tempo também as pessoas vêm medicando sintomas para tratar causas. Então quando a gente olha o ser humano, quando reconhecemos que nós somos geridos, nós somos movidos pelo que corresponde ao nosso inconsciente, encontra-se aí uma resposta mais plausível do que vem a ser a tal da depressão. Ainda falando do pai do psique, entre algumas aspas, porque ele simplesmente aprimorou e baseou-se em métodos que já existiam, mas foi o nome dele que veio à frente quando se fala em psique. Freud também afirmou que boa parte daquilo que vivemos, emoções, impulsos, crenças, surge a partir do nosso inconsciente e não é visível pela metade, não é visível pela metade, não é visível pela mente do nosso consciente. Lembranças traumáticas, por exemplo, ficam bloqueadas na memória de um indivíduo, mas continuam ativas sem sabermos e podem reaparecer em certas circunstâncias. Ou seja, a gente vai voltar naquele papo que a gente teve lá no nosso segundo episódio, onde falávamos do poder do inconsciente. Lembra das 3 jaguinhas? O inconsciente ele é atemporal, ele está sempre buscando a felicidade, e quando ele não encontra essa felicidade, ele entra em compulsão à repetição. Então, onde consiste a cura, a resolução para esse mal, para esse transtorno? É aí que entra a DRG e é isso que ela se propõe. Ela reconhece que o nosso inconsciente é a raiz de todos os males e nele que está registrado todos esses sintomas que a gente vê, que a gente reconhece como sintomas advindo da doença depressão. E pior, muitas vezes sintomas estes que são denominados como doença, e aí entra-se uma nova medicamentosa para tratar mais um sintoma, sendo que a causa vai ficando para trás. Por exemplo, ansiedade. É muito comum quem tem depressão ter ansiedade. Por que depressão? Depressão nada mais é do que o excesso, gente, de pressão. Pressão que a pessoa sofre na vida. Pelas mais variadas circunstâncias, seja por parte de um chefe, por parte de um problema, por parte de um problema que não consegue resolver. E a gente pode definir a ansiedade como excesso de medo. Quem tem pressão, quem está sofrendo pressão, quem tem depressão, automaticamente também tem medo. Medo de não resolver seus problemas. E também desenvolve sintomas de depressão. Mas aí você vai no médico, psiquiatra, ele te dá um remédio para depressão, um remédio para tratar a ansiedade, para você ter sono, para você acordar do sono, para você ter apetite, mas tudo é um teste. Aí vamos ver o que dá certo. E muitas pessoas entram nesses medicamentos, muitas vezes, na melhor das hipóteses, não resolve nada. Eu digo na melhor das hipóteses porque muitas vezes causam efeitos, transtornos de dimensões horrorosas. Pessoas perdem a sua consciência, né, a noção de si, passam a ser verdadeiros zumbis submetidos a esses medicamentos.
Isso quando você recorre ao psiquiatra. Aí você recorre ao psicólogo. E com todo respeito aqui, minha gente, ao trabalho dos psicólogos, que ao longo desse tempo, por meio da vertente da psicanálise freudiana, amenizou a dor de muita gente, inclusive minha, em determinado momento da minha vida, diga-se de passagem. Mas o que ele vai te ensinar, o que ele vai te orientar, é ensinar você a conviver com essa sua dor. É fazer você entender como se dá esses conflitos, como se dá essas suas dores, e para você administrar da melhor maneira possível. Mas a causa em si não é tratada. Que está onde? Que reside aonde? No nosso inconsciente. Então, voltando aos pilares do inconsciente, quando a gente diz que ele é atemporal, isso é o encontro que Freud disse. Lembranças traumáticas, por exemplo, ficam bloqueadas na memória de um indivíduo, mas continuam ativas sem sabermos, e podem reaparecer em certas circunstâncias. Ou seja, o que aconteceu com você 10 anos atrás, 5 meses atrás, um ano ou uma semana, para o inconsciente é como se fosse um momento presente, porque ele é atemporal, para ele só existe presente. Ele está sempre reagindo a essas circunstâncias da mesma maneira como o seu cérebro reptiliano, quem está na dúvida do que se trata, dá uma olhadinha lá na nossa parte 2, como ele reagiu diante desses eventos. Por exemplo, se você foi assaltado numa rua escura, isso te causou um trauma, um certo bloqueio, ao entrar no cinema, por exemplo, que é tudo escuro, o seu cérebro reptiliano, que nós dissemos lá no episódio 2, que ele é o cara, pela sua agilidade, pela sua capacidade de reação ser rápida, mas até o cara até a página 2, por isso, porque ele trabalha por generalização. Ele não vai identificar que a rua escura é o lugar do assalto e que a sala de cinema é uma sala de cinema. Mas ele vai entender como, opa, ele está no escuro novamente vai estar sob ameaça, então deixa eu descarregar mais uma adrenalina aqui para ele estar pronto para fugir ou se defender. Porque isso acontece quando somos submetidos a situações de medo ou ameaça. Nosso cérebro ele nos prepara para nos defendermos ou para fugirmos. E aí você entra naquela adrenalina, naquele medo, e muitas vezes não se explica por que você quer meter o pé daquela sala de cinema. Só depois de um tempo é que as outras partes mais inteligentes, que estão nesse momento sequestradas pelo cérebro reptiliano, conseguem passar a informação de que não, ele não está sob perigo, ele está em segurança, é só uma sala de cinema. Pode parar de mandar adrenalina para ele. E aí você acalma e consegue assistir o seu filme em paz. Eu acabei de narrar aqui um pequeno evento de crise de ansiedade, mas que é originado lá na depressão, que funciona basicamente da mesma forma. Então, como tratar isso? Ir no encontro do nosso inconsciente, que é onde reside o registro desses bloqueios, desses traumas, e aí precisamos reprocessá-lo para que esses registros possam ser revistos e nós conscientemente possamos olhar ele com outros olhos, de outro ângulo. Não necessariamente ressignificar, nem dar um novo significado, porque as coisas são como são. Trauma é um trauma, o mal é o mal. Mas olhar do ponto de vista de quem já está distanciado, de quem já passou, de quem está pronto para reviver, para repassar, para se renovar e seguir a vida adiante. Então, respondendo a nossa pergunta desde o começo da nossa série, depressão é doença? Não. A gente pode caracterizar como um transtorno. Um transtorno que tem uma série de sintomas, que vai causar uma série de sintomas e tem cura. A TRG, a terapia de reprocessamento generativo, está aí para isso. E é isso que nós nos propomos enquanto terapeuta do TRG. Não estamos aqui para te ajudar a ter a sua dor, a ficar com a sua dor de estimação. Não. Mas ajudar você a reprocessar esses traumas e bloqueios a fim de encontrar a felicidade e ser bem consigo mesmo, ser bem resolvido mediante a isso que te bloqueou, a isso que te paralisou e te trouxe tantos transtornos.
Tá beleza, minha gente? Eu fico por aqui. Eu quero agradecer a quem esteve comigo ao longo desse tempo. E quero saber de vocês se vale a pena a gente trazer uma nova série falando, esmiuçando um pouco mais sobre ansiedade. Que tal? Podemos falar de maneira um pouco mais aprofundada sobre isso? Encontro você, muito obrigado pela sua audiência. Até o nosso próximo Café com Saúde Mental. Saúde para todos nós.